Oi, hoje eu quero falar sobre convites de casamento com o tema das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Eu sou a Bia da Dona Meli, aqui a gente trabalha com papelaria e identidade visual totalmente exclusivos e quero te dar exemplos de convites caso você queira seguir um pouco a temática da época que você vai casar para o seu casamento, trazendo isso para o seu convite. Bom, gente, a gente já recebeu esse tipo de dúvida por aqui. Alguns casais que quiseram trazer para o convite de casamento um pouco da estação do ano em que eles estavam se casando, porque fazia sentido realmente para a história deles, fazia sentido realmente para a decoração, porque estava seguindo naquele estilo, e eles não escolheram a estação do ano à toa. Então, uma forma deles trazerem isso era através da identidade visual, que anda de mãos dadas, como eu sempre falo, com a decoração. Uma das formas de você já apresentar, né, o estilo do seu casamento, o estilo do tudo que você está sonhando, a decoração, vai seguir por um caminho mais invernal, um caminho mais verão, um caminho mais primavera, é justamente através da identidade visual. Então, a gente trazer isso para o convite de casamento, trazer realmente a estação do ano para o seu convite de casamento faz muita diferença. Pode parecer que é só um detalhezinho, mas não é. Na decoração, no estilo que você está buscando e no convite de casamento, isso fica muito claro. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês e falar sobre as peculiaridades de cada estação para você entender qual que encaixa melhor para o seu casamento, inclusive na hora de você escolher em qual época do ano que você vai querer casar. Bom, gente, primavera é o renascimento das cores vibrantes. A gente pode trabalhar com cerejeiras, tulipas, ramos de lavanda. A gente traz cores suaves e frescas, tudo em tom pastel. A gente trabalha bastante com tons pastéis, tá? Verde suave. Também pode ser incorporada para trazer a sensação de renovação que a primavera traz. Então, nesses exemplos que a gente colocou aqui para vocês visualizarem, vocês podem entender que a gente traz bastante essa questão da leveza, do romantismo. A primavera é uma estação super romântica. Então, quando a gente trabalha com cerejeira, quando a gente trabalha com lavanda, tons leves, né, tons de verde, tons pastéis, a gente traz isso da primavera para o seu convite de casamento. E pode ter certeza que se você está trabalhando, né, com a estação do ano como um pouco do tema do seu casamento, você vai estar trazendo isso também para a decoração. Então a gente tem liberdade criativa de trabalhar com a primavera e trabalhar com esses elementos na sua identidade visual, trazer isso já na sua identidade visual. E no dia do seu casamento você pode trazer isso na decoração. Então os casamentos que a gente trouxe, cerejeiras, lavandas, a gente viu isso presente no dia do casamento. É o que eu sempre falo, nem sempre o exato tipo de flor que você vai trabalhar na sua identidade vai estar no dia na decoração, mas as cores falam mais até do que a espécie de flor que você está trabalhando. A flor, ela realmente tem uma dificuldade maior para quem vai decorar seu casamento do que quando a gente trabalha na identidade. Na identidade, a gente tem total liberdade. Agora, se você for parar para pensar no dia da decoração, pode ser que uma flor esteja disponível e a outra não, aquela leva de flores não estavam muito legais para trabalhar, então vai ter que trabalhar com outra. Mas se a gente remeter às cores, isso já faz um trabalho perfeito. Então, quando a gente pensa em tons leves, uma coisa romântica, delicada, automaticamente a gente pensa num convite de casamento bem primaveril. Bom, quando a gente fala de quem vai casar no verão, né, quem quer trazer o verão para o convite de casamento, automaticamente, na maioria das vezes, a gente pensa em casamentos na praia, muitas vezes até destination wedding, né? Mesmo que o casamento não seja na praia, seja no campo, a gente pensa normalmente em espaços abertos, cores vibrantes. Então, o que a gente atrela quando a gente pensa no convite de casamento e na identidade visual de um casamento, de um convite verão? Verão, calor, sol e cores vibrantes. A gente pode trazer tons marcantes como coral, amarelo vibrante, azul marinho. Eles capturam a energia da estação e a gente pode trabalhar também com detalhes, como eu falei do casamento na praia, detalhes como conchas, estrela do mar, palmeiras, coisas que incorporam, né, um toque de natureza ao design do convite, principalmente se o casamento for acontecer ao ar livre. A maioria dos casamentos que a gente vê com um pouco de temática verão, dos casais que escolhem se casar no verão, casar em um lugar aberto, justamente porque eles querem o sol, querem os tons vibrantes do verão. Então a gente pode caminhar por esses lugares de é um casamento ao ar livre no campo e trazer tons vibrantes, frutas. O casamento, por exemplo, da Camila De Lucas foi um casamento que foi muito nessa pegada. Ela não casou na praia, ela casou no meio do mato, com uma temática bastante verão, um borro assim misturado. A gente trouxe justamente para a identidade visual da Camila De Lucas bastante tons vibrantes, frutas, flores com tons fortes. Então tudo isso traz essa temática verão para o convite de casamento. Já sabe, se você está gostando desse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa o like aqui para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. E agora, falando um pouquinho do outono, a gente tem bastante casal que escolhe se casar no outono justamente pela questão do terracota, a questão das folhas secas. O outono é uma estação lindíssima também, super elegante. E a gente vai falar um pouquinho, mostrar aqui um pouquinho para vocês de alguns convites
bem outonais para inspirar o seu convite de casamento, caso essa seja a sua escolha. Outono a gente traz para cores aconchegantes e folhas secas. Tons terrosos como terracota, marsala, mostarda, até tons de vinho podem ser incorporados na sua identidade visual, trazendo essa sensação acolhedora e romântica. Assim como eu falei da primavera, não que as outras estações não sejam românticas, mas a gente tem possibilidade de trazer isso ficar mais evidente na identidade visual. O outono é muito acolhedor, então a gente pode pensar em folhas secas, a gente pode pensar num lacre de cera com um raminho, um capim dos pampas, uma folha seca, um raminho seco. A gente pode pensar no terracota, nesses tons mais terrosos que são super bonitos e encaixam para casamentos que vão acontecer também ao ar livre, no campo. Outono a gente já não pensa tanto praia, a gente pensa mais um casamento no campo. Não que não seja possível executar na praia, né? Mas a gente realmente traz um pouco mais para um casamento integrado à natureza, com bastante árvore, esses tons terrosos remetendo à natureza. Então tem muitas formas de a gente trabalhar com esses tons que são um pouco mais sóbrios no seu convite de casamento, trazendo essa questão outonal, que eu acho que particularmente fica lindíssimo para o convite de casamento. Então envelopes de tons diferentes funcionam muito bem. O lacre com um raminho ou de uma folha seca, tons mais terrosos, verde escuro e tudo mais, trazem mais realmente essa questão do outono para o seu convite de casamento. E agora falando um pouquinho do inverno, eu amo o inverno e eu acho o inverno extremamente elegante, e a gente tá num país tropical, mas quando a gente pensa no hemisfério norte, a gente pensa naqueles casamentos com aqueles casacos enormes, neve e tudo mais. Aqui a gente não pensa dessa forma porque a gente tá num país tropical, mas o inverno remete muito à elegância também. Então a gente já trabalhou com alguns convites aqui mais invernais que, mesmo que não tenham acontecido necessariamente no inverno, tinham um pouco mais dessa temática invernal. Então a gente pode pensar num casamento na serra. Se você for casar ali no inverno, no meio do ano na serra, vai ser totalmente um casamento invernal. Você já não vai ter aquele clima tão quente do Rio de Janeiro, vai ter um clima bem mais friozinho, onde até a roupa das pessoas vai ser influenciada por isso. Então trazer esses tons que chamam mais pro inverno faz todo sentido quando você tem uma temática de um casamento que você realmente quer mais aquele friozinho presente. Então, o inverno a gente traz essa elegância, essa atmosfera acolhedora, né? A gente trabalha bastante com o prateado, com o azul. O azul a gente tem alguns tons para trabalhar, mas principalmente o azul gelo. E eu acho que, como eu falei, o inverno ele tem uma elegância muito particular, que o azul combina muito com o prateado. Então, por isso que quando a gente trabalha, por exemplo, com o hot stamping, vai funcionar muito bem você trabalhar com hot stamping prata para você remeter a um convite mais invernal. Outros tons legais pra gente trabalhar no inverno, preto e cinza, são tons que ficam muito legais para casamentos mais invernais e muito elegantes, tá? Eles combinam muito para casamentos que acontecem nessa época e trazem um pouco da modernidade e da elegância para caminhar junto ali com a identidade visual e com o convite. Então a gente já fez alguns convites aqui que a gente trabalhou com grafite, com preto, papéis escuros, com um mix ali com branco, com azul, com gelo, que ficou elegantérrimo. Então mesmo que você não vá casar necessariamente naquele inverno que a gente pensa Pinterest, neve, né, e tudo mais, não acontece isso aqui no Brasil. Então mesmo que você não vá casar numa coisa totalmente Nárnia, assim, faz muito sentido você trazer esses tons, né, esses tons mais gélidos, principalmente o azul, o preto, o cinza, o prateado, pro seu convite de casamento, pra gente poder traduzir essa questão do inverno, mesmo que você vá casar num inverno mais tranquilo, que é o inverno aqui do Brasil. Bom, gente, então é isso. Uma coisa que a gente sempre fala que é muito importante, identidade visual, ela anda de mãos dadas com a sua decoração. É muito importante você pensar que se você vai ter uma coisa mais temática, assim, eu quero trazer a primavera, o verão, o outono, o inverno pro meu convite de casamento, você automaticamente vai ter isso mais presente também na sua decoração, ou vice-versa. Você vai trazer isso pra decoração e aí você pode transportar isso pro seu convite de casamento. Você precisa pensar que na cabeça do seu convidado vai ter uma linha do tempo. Então ele vai ser ali impactado pela primeira peça, que normalmente é o save the date, depois o convite oficial, e ele vai juntar tudo isso quando ele vira a decoração do seu casamento pronta lá no dia. Então ele vai realmente pensar, por exemplo, esse casamento que eu falei da Camila De Lucas, que foi bem verão, foi lindíssimo. E assim, ela não casou, né? Eu acho que ela não casou no verão, ela não casou, não era mais verão. Então assim, mas ela trouxe essa temática pro convite e pra identidade visual. E ficou muito clara essa linha do tempo na cabeça do convidado. O convidado viu ali desde o convite todos os elementos presentes no dia da decoração. Então é muito importante você trazer essa identidade, você ter uma identidade, né? Que você traz pra identidade visual e você traz também pra decoração, pro seu convidado ver essa conexão em tudo que você tá imaginando ali pro dia do seu casamento. Então essa conexão é muito importante. Eu sempre falo que decoração e identidade visual andam de mãos dadas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Não deixa de acompanhar a gente aqui. Na descrição do vídeo tem todos os nossos contatos. Se inscreve no nosso canal e deixa seu like para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo!